Você com certeza já ouviu falar de pessoas que ficam doentes depois de sofrer alguma forte emoção ou passar por alguma tristeza. Será coincidência? Ou as doenças realmente podem ter causas emocionais? Quem vai responder para nós é o Dr. William McCormick, nosso convidado aqui no estúdio. Tudo bem, Dr. William? Tudo bom, Renato, você? Então, as emoções podem realmente desencadear uma doença física? Pode sim, a partir do momento que a mente não consegue dar conta de alguns conflitos, de algumas repressões, de algumas pendências nossas, elas acabam realmente deslocando como um mecanismo de defesa para um sintoma físico. Sim. Que esse sim fica muito mais fácil de ser detectado, mas na verdade ele apenas mostra o que algo por trás não está certo, algo precisa ser resolvido, alguma pendência precisa ser trabalhada. É uma prova, né, doutor? Eu acho que a pessoa, ela é uma soma, né, do emocional com o físico, né? Se uma das partes não está bem, acaba influindo na outra, né? Claro, com certeza. E a psicossomática é uma ciência multidisciplinar. É uma ciência que envolve um estudo de várias outras disciplinas, de várias outras ciências, como a medicina, como a fisioterapia, como a infectologia, como a própria psicologia, na qual a gente esquece aquela ideia da separação mente e corpo. Então, está tudo junto e está tudo sendo refletido a todo momento. Entendi. Então é importante a gente analisar isso. E como que a gente somatiza uma doença? Qual é o melhor método? Quer dizer, melhor entre aspas, né? Porque a gente não quer somatizar nada. Mas qual é o método mais eficiente para a gente somatizar uma doença? Bem, existem vários tipos de somatização, né? Desde raiva, ódio, tristeza, estresse, tensão, todos esses sintomas, todos esses sentimentos, essas sensações se refletem no nosso organismo por um ou por um outro método. Por exemplo, né, a gente pode citar o exemplo da tensão, do estresse do dia a dia do trabalho, que hoje é muito mais forte do que antes. A gente vê casos aí de jovens de 38, 40 anos que morrendo de infarto. Por quê? Porque somatizam esse estresse, essa tensão. Nós temos um hormônio chamado cortisol e o outro chamado adrenalina, que são liberados nessas situações. E não existe nada de errado com eles. O problema é que esse hormônio, hoje em dia, ele é liberado exacerbadamente, exageradamente. E a adrenalina, a curto prazo, ela causa uma arritmia. Ela aumenta a pressão, aumenta a circulação, aumenta os batimentos, causa uma arritmia. O cortisol, muito tempo liberado, ele abaixa e muito ao nosso sistema imunológico. Doutor, os médicos estão preparados para fazer esse diagnóstico? Ou seja, para fazer diferença entre o que é físico e o que é emocional? Bem, não dá para generalizar se eles estão ou não estão. Eu acho que, principalmente pelo avanço dos estudos da ciência psicossomática, eu acho que muitos sim estão preparados, eles recebem mais informações sobre isso, porque o principal é a gente saber diferenciar o que é causa, o que é sintoma. Às vezes, aquelas infecções repetitivas de garganta podem ser um sintoma de algo causado pelo emocional que não está legal. Isso depende, além do conhecimento científico, doutor, da sensibilidade também do médico, né? Claro, claro, não é só onde dói, né? É toda uma construção até chegar a esse sintoma. Entendi. Então é importante a gente ter essa sensibilidade e ter a escuta, que é o principal, que às vezes as pessoas só precisam ser escutadas nesse ponto para saberem e identificarem o que o corpo delas está dizendo para elas, o que esse sintoma quer dizer. Não estou falando que todas as doenças são de um fundo psicológico, mas muitas podem ser evitadas ou podem ser trabalhadas se a gente analisa qual que é a causa, né? Onde está o conflito, onde está a repressão, onde a gente pode trabalhar para resolver essas pendências psíquicas, e isso se reflete no organismo e no corpo, consequentemente. Entendi. O simples fato da pessoa desabafar, contar para o médico, já é uma ajuda para que ele consiga, se é que existe o termo, dessomatizar, colocar para fora aquilo que está, de repente, gerando uma doença física, né? Claro, o falar, o gritar, o espernear, o chorar é um momento de catarse. O Dunga não tem problema nenhum desse. Às vezes é um momento de catarse, né? E só você colocar esse sentimento, essa energia para fora já melhora. A fala em si já é terapêutica. Eu sempre falo para alguns pacientes que eu me preocupo muito mais com o não dito do que com o mal dito. Porque quando você diz, você toma posse da palavra. Quando você não diz, você fica refém dela.
E não só com o médico, pode desabafar com um amigo, até um ato de ir no padre, de repente, na igreja, lá e colocar para fora alguma coisa, eu acho que pode ajudar, né, doutor? Já ajuda. O importante é que seja uma escuta sem julgamentos, sem uma conotação de certo ou errado. Às vezes ela precisa de uma escuta neutra. E qualquer ajuda nesse ponto, claro, muito bem-vinda. Então, eu acho que o grande ensinamento é esse, é não guardar muito, né? Achar uma maneira de ou cantar, ou gritar, ou berrar, ou, enfim, fazer alguma coisa para tirar aquilo de dentro, né? Claro, eu recebo muita gente que acaba elegendo uma válvula de escape, né? Uns vão lutar boxe, outros vão cantar no chuveiro, outros vão jogar tênis. Muito obrigado mais uma vez, professor William, nosso convidado permanente aqui, porque é uma sumidade no assunto e sempre tem informações importantes para a gente aqui.